O princípio do livre convencimento é uma categoria dominante e fundamental no campo do direito brasileiro, porque informa toda a prática decisória e ganha as mais diversas significações que muitas vezes se afastam completamente daquilo que está escrito nos manuais. Esta categoria se mistura a outras também expressas no estudo que vai ser debatido aqui no Academia hoje. Quem apresenta o trabalho é a doutora em Direito pela Universidade Gama Filho, Regina Lúcia Teixeira Mendes. Do princípio do livre convencimento motivado, legislação, doutrina e interpretação de juízes brasileiros. Tese de doutorado apresentada à Universidade Gama Filho como pré-requisito para obtenção do título de doutor em Direito na área de concentração Direito, Estado e Cidadania. O estudo é de Regina Lúcia Teixeira Mendes. Os nossos convidados para debater o trabalho são o professor titular do Departamento de Antropologia da Universidade de Brasília, Luiz Roberto Cardoso de Oliveira, e também professor do Programa de Pós-Graduação em Direito da UNB, e a doutora em Direito pela UNB, Beatriz Vargas, professora da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília. Quero aqui agradecê-los pela presença, por aceitar o convite da TV Justiça para participar do Academia de hoje, para a gente debater justamente o trabalho da professora Regina. Inclusive, vamos já acompanhar um resumo desse trabalho. O objetivo é explicitar a representação de juízes sobre o livre convencimento e outras categorias que com ela se articulam, informando o processo decisório dos magistrados na formulação das decisões e a efetividade dos direitos fundamentais no Brasil. O trabalho, simultaneamente, encerra uma reflexão sobre 3 discursos entrelaçados que envolvem o discurso dos julgadores, o dos doutrinadores e o da lei, pois o livre convencimento é uma categoria que percorre âmbitos diferentes de atualização, que não são uniformes. Professora Regina, queria que a senhora falasse da metodologia utilizada nesse estudo e também as dificuldades enfrentadas para a elaboração do seu trabalho. Bom, a primeira dificuldade de todas, né, e a mais grave de ser enfrentada, não só por mim, como para todos os alunos e pesquisadores que se lançam, né, nessa aventura que é fazer pesquisa no campo do direito brasileiro, é enfrentar a aventura de fazer e de formular uma problemática. Porque no campo do direito nós estamos treinados para resolver problemas e não para formular problemas, não é? Nós estamos treinados para ser operadores do direito e termos soluções para problemas. O cliente chega no escritório do advogado e ele quer uma solução para o problema. Ou aquilo que se propõe ao juiz é para dar uma solução para o problema e assim por diante. Já como pesquisadores, nós temos que formular problemas dos quais nós não sabemos a solução e temos que enfrentá-los sem saber quais são as soluções e nem soluções, né? Nós temos que explicitar esses problemas e discutir esses problemas. Então, a primeira questão dificílima, né, é problematizar num campo onde nós estamos preparados para reproduzir conhecimento. Reproduzir conhecimento não faz pesquisa, tá certo? E nós estamos treinados para reproduzir conhecimento. Então, essa realmente é a primeira grande dificuldade, né? A história de ter sido orientada por um antropólogo do direito, tá certo? Que também tem formação jurídica, que me pedia, e eu dizia a ele, eu tenho que escrever um trabalho. E ele dizia, primeiro você precisa de um problema. E eu dizia, bom, problema eu tenho diversos, das mais variadas naturezas, mas jurídico, assim, não tenho problema propriamente, não é? Então, esse foi a primeira grande dificuldade. O que me chamava a atenção, e sempre chamou, é a questão de duas soluções completamente divergentes em casos muito semelhantes, né? E aí, inspirada nas teses, né, de antropologia e no conhecimento de antropologia que eu já tinha de formação em ciências sociais, que eu também tenho, né, é perguntar ao campo e dizer assim, mas como é possível, né, duas ações tão semelhantes terem soluções tão diferentes, né? E aí aquela história que o brocardo e o ditado, a piada do campo diz, olha, de cabeça de juiz, né, a gente nunca sabe o que vai sair, tem que esperar para ver, tá? Então, isso é possível por causa do princípio do livre convencimento. É o que o campo me responde, tá?
E aí eu comecei a pensar nisso e dizer, bom, vamos ver então o que é isso, partindo da análise de discurso. Então, o método que eu usei foi o de pesquisa qualitativa, tá? Que foi entrevistar julgadores, entrevistar a doutrina e entrevistar a lei. Foi um entrelaçamento desses discursos e análise desses discursos a respeito desse princípio. Bom, vamos conferir agora parte da bibliografia utilizada neste estudo. Ensaios de Antropologia e de Direito. Autor, Roberto Cante de Lima. Lumen Iuris Editora. Elementos de Direito Processual Penal. Autor, José Frederico Marques. Editora, Millennium. O Saber Local. Novos ensaios em Antropologia Interpretativa. Autor, Clifford Geertz. Editora, Vozes. Professora Regina, de que forma cada uma dessas obras contribuiu para o seu trabalho? Bom, os dois livros de antropologia, tanto o do professor Roberto Cante de Lima, com os ensaios, como o trabalho do Clifford Geertz, foram fundamentais para essa questão da perspectiva do olhar, não é? Para que eu me debruçasse sobre as práticas, né? E para informar a pesquisa qualitativa, tá? Porque, enfim, no campo do direito, nós partimos para esse entendimento de que cada caso é um caso, de que eles não são representativos, enfim. E foi a partir dessas questões de método, né, que tanto o Geertz como o Kant, como outros, que não estão aqui, mas que estão na bibliografia do trabalho, os trabalhos do professor Luiz Roberto mesmo, informaram o meu percurso do ponto de vista metodológico. O professor Frederico Marques, né, foi o grande porta-voz da doutrina processual. Aqui eu trouxe os elementos de processo penal, mas os elementos de processo civil também foram usados, e foi o grande interlocutor que eu tive da doutrina jurídica processual brasileira, pelo fato dele ser um autor que tem mais de 50 edições e que ainda está sendo reeditado até hoje. Então, é um caráter de porta-voz indubitável, né? Não dá para dizer, olha, esse não vale, ou esse não é representativo. Né? Verdade. Vamos falar do trabalho? Pois não. Então, o trabalho foi basicamente, como eu já expliquei, feito com 26 juízes de diferentes especialidades, né? E eu fiz questão de passar por todas as especialidades, né? E diferentes justiças. Eu entrevistei juízes do trabalho, juízes federais, juízes estaduais, tanto cíveis como os criminais, tanto federais como estaduais. E eu fiz algumas tentativas de agrupamento para ver se eu conseguia alguma possibilidade de agrupamento por especialidades e não consegui. Eu posso traçar alguns grandes paralelos da apropriação da categoria. A categoria do princípio do livre convencimento motivado. E algumas grandes divergências do discurso doutrinário. Então, a primeira coisa é que o princípio do livre convencimento, ele não se refere só à avaliação da prova no discurso dos julgadores, né? Ele se refere à própria prática decisória mesmo. E ele traz a questão de que as ideias de justiça e verdade, elas estão solidarizadas de uma forma indissociável na representação dos julgadores. Isso quer dizer o seguinte, que se não houver o conhecimento da verdade, que eles tomam como verdade dos fatos e verdade real, tá? Não vai poder, a justiça não poderá ser feita. Então, o discurso é mais ou menos o seguinte, se eu não conhecer a verdade, e isso é dito literalmente, né? Se eu não conhecer a verdade, eu não posso julgar. Tá? No momento seguinte, né, o que aparece é a necessidade imprescindível da iniciativa probatória do juiz. Tá? Por quê? Se ele não conhece a verdade, ele não pode julgar. Portanto, para conhecer a verdade, ele precisa ter a iniciativa probatória
e a possibilidade de trazer para o processo os elementos que ele acha indispensáveis para que ele forme seu convencimento. Isso quer dizer que o processo está completamente voltado para a formação do convencimento do juiz, o que afasta, por exemplo, né, a questão da importância da compreensão das partes ou do acordo entre as partes. Tá? Bom, a outra questão bastante importante que me parece que o trabalho traz é essa gama de consensos, né, que fica permeando o entendimento e que, apesar de cada caso ser um caso, né, aparece claramente que existe uma maneira comum de todos olharem esse processo decisório, tá? Porque fica muito claro que tanto no processo civil como no processo penal brasileiro, tá, o princípio do livre convencimento leva à busca de uma verdade real. Então, nesse ponto, as práticas decisórias, elas divergem completamente daquilo que os manuais dizem, né? Porque é muito comum os manuais dizerem que o processo civil está informado pelo princípio da verdade formal, onde aquele que impede, de certa forma, a iniciativa probatória do juiz, ou que dá pouco valor a ela. Enquanto que o processo penal estaria informado pela verdade real. O discurso dos juízes não confirmam isso, os dados empíricos. Tá? A pesquisa demonstra que tanto o processo civil como o processo penal, como o processo do trabalho, tá, todos eles estão informados pelo princípio da verdade real, pela solidariedade das ideias de justiça e verdade. Tá? Bom, em resumo, é isso. Os dados empíricos estão todos no trabalho, né? Enfim, o trabalho é todo demonstrativo, e eu acho que esse é dos grandes desafios que a pesquisa traz. Bom, nós vamos aqui a um rápido intervalo e em seguida estaremos de volta com a academia já na fase de debates. Até já. Estamos de volta com a academia hoje, debatendo a tese de doutorado de Regina Lúcia Teixeira Mendes, apresentada à Universidade Gama Filho como pré-requisito para a obtenção do título de doutora em Direito na área de concentração de Direito, Estado e Cidadania. O estudo trata do princípio do livre convencimento, motivação, legislação, doutrina e interpretação de juízes brasileiros. Vamos agora conferir as teses e dissertações que estão disponíveis no mercado editorial. A cláusula social no direito internacional contemporâneo, de Eveline de Andrade Oliveira e Silva. Editora, Biblioteca Digital, CAPES. Direitos e garantias constitucionais e tratados internacionais de direitos humanos, de Nelson Camata Moreira, editora Fórum. A tutela cautelar no processo penal, de Marcelos Polastri Lima, Lumen Iuris, editora. Bom, junto a essas outras obras que você acabou de ver, nós podemos inserir mais esta, que é o do princípio do livre convencimento motivado, que é o tema hoje do Academia, o trabalho da professora Regina Lúcia. Então, o princípio do livre convencimento motivado, que é essa pesquisa que nós estamos falando, ela foi publicada pela Lumen Iuris com o apoio do INEAC, Instituto de Estudos em Administração de Conflitos, coordenado pelo professor Cante de Lima e vice-coordenado pelo professor Luiz Roberto, aqui presente, que também tem prefácio e quarta capa, apresentação do livro. Professora Beatriz Vargas, gostaria que a senhora iniciasse aqui o nosso debate. Obrigado. Perfeitamente. Bom, primeiramente, eu agradeço pelo convite à TV Justiça, agradeço a Regina pelo convite, ao Luiz Roberto, é um prazer estar aqui com você. E, bem, eu quero primeiro fazer rapidamente uma observação sobre o trabalho da Regina. É uma pesquisa seminal, no meu modo de ver,
abre uma série de questões que devem merecer, na sequência, outras pesquisas em continuidade. Acho que lida com um problema importantíssimo, central, o problema da justiça e o problema da justiça no Estado Democrático de Direito, do modelo de justiça, do modelo de verdade, a vontade de verdade, enfim. Eu sei que você não tem essa pretensão de colocar soluções. Não é a tua pretensão, você não diz isso. A questão é como construir essa verdade. Então, agora, de dentro do campo do direito, Regina, diga para mim, o que fazer com o princípio do livre convencimento no Estado Democrático de Direito? Olha, muito obrigada pela intervenção e, enfim, por todas as observações. E a questão é muito instigante, mas o meu compromisso com o campo do direito hoje, né, é justamente com a pergunta, né, não é com a resposta. Porque é explicitar a pergunta, né, é justamente propor e explicitar a pergunta. Sobretudo, o que me inquieta, né, é ver que toda essa carga de subjetividade, que é inerente a qualquer atividade humana, quer dizer, a pretensão de neutralidade, ela é completamente, enfim, utópica, não existe. O que impressiona, né, é que ela no caso dos julgadores, ela é feita de uma forma tradicional, quer dizer, ela não aparece num nível de reflexão consciente. E eu não quero usar inconsciente aqui para não entrar em outros domínios de conhecimento, né? Mas eu diria, ela é feita de uma forma não refletida, de uma forma tradicional, que passa como se não fosse, tá? Então, passa como se fosse neutro, passa como se fosse... Então, aparecem muito as palavras. É um feeling, é uma questão de dom, é uma questão de sentir, né? Tem a história de que sentença vem do verbo sentir, sentire, do latim, que eu não sei se vem ou não vem, tá? Mas o juiz decide como sente, tá? O que afasta toda uma construção racional e de argumentação, de formação, de convencimento racional e demonstrado, que é como se trabalha na academia, por exemplo, em outras ciências, tanto sociais como ciências duras, não é? Porque essa a diferença de construção de verdade. E com isso eu não estou dizendo que uma é melhor do que a outra. Eu estou simplesmente procurando descrever o que eu encontrei em termos de dados empíricos aqui. E eu procuro realmente me afastar da qualificação disso, daquilo. Apesar de ser... você não pode imaginar o quanto foi inquietante para mim, nesse caminho, né, encontrar essas coisas, porque a palavra que você usou é precisa, é dramático. É dramático. É exatamente isso, tá? Então, muitas vezes, quer dizer, eu precisei me afastar do campo, né, e esperar um pouco a poeira baixar para voltar a conversar com outros julgadores e continuar colhendo os dados, porque são experiências muito fortes. E muitos deles me pediram para voltar no dia seguinte para continuar conversando, tá? Porque eles me diziam que, surpreendentemente, né? Porque o que nós, em grupo de pesquisa, achávamos é que seria difícil o levantamento de dados. Eles não vão falar, tá? Eles não vão falar. Ao contrário, eles pediam para voltar, porque eles jamais tinham tido a oportunidade de refletir sobre suas próprias práticas, tá? Então, eles pediam para que eu retornasse no dia seguinte. Aconteceu diversas vezes isso, não foi uma nem duas. Um feedback mesmo para o desempenho das funções. E a minha atitude ali, o meu papel era muito mais de pedir, de facilitar a explicitação das coisas do que de dizer alguma coisa. Era dizer, mas o que você quer dizer com isso? Explica isso melhor. Era de provocar uma reflexão mesmo, sem mexer muito, deixar a livre associação funcionar e assim é que foram levantados os dados. Tanto que o agrupamento disso depois foi bastante trabalhoso, né? Porque eu tinha entrevistas completamente abertas, que foram transcritas, então eram quilômetros
de papel, né, de arquivos, tá certo? Onde eu tinha que ir colorindo o que tratava de quê para ir agrupando mais ou menos os dados e chegar nesse resultado final. Professor Luiz Roberto. Bom, eu gostaria também de agradecer o convite. Para mim é um prazer estar aqui conversando com a Regina, com a Beatriz também. Eu tenho 2 comentários breves e 3 questões muito breves também. O primeiro comentário é a excepcionalidade do trabalho da Regina no que concerne a articulação entre pesquisa empírica e doutrina. Porque nós, antropólogos, fazemos pesquisa sobre o direito sem conhecer bem a doutrina. E a Regina conhece a doutrina e também utilizou bem instrumentos da antropologia para fazer uma pesquisa empírica. E a análise do discurso dos juízes, quer dizer, e o significado que ela tem, é feita de forma a demonstrar por que a melhor maneira de interpretar é assim e não assado. Então, esse seria um comentário. O outro comentário também é algo particularmente interessante do trabalho, que é ir no centro do processo judicial, porque é difícil pensar em algo mais importante no processo judicial brasileiro do que a decisão do juiz que produz o desfecho, né? E aí vem as minhas 3 perguntas. A primeira é se confrontados com essa certa dissintonia entre doutrina, legislação e, digamos, o sentimento do juiz que aparece no discurso como a chave da decisão, se confrontados com essa dissintonia e a ausência de critério compartilhado para justificar uma decisão, porque a motivação do juiz ela é sempre justificada, mas essa justificativa não está sujeita a processo argumentativo. Então, ele não precisa demonstrar numa argumentação para outros por que a opção dele é que justifica. Então, se confrontados com isso, qual seria a reação deles? A segunda questão ligada a essa se você teve a oportunidade de voltar a conversar com os juízes depois que saiu o livro, depois que você concluiu a tese, depois deles terem lido o seu trabalho de todo modo, se você pôde conversar sobre a reação dos juízes a ele. E a última questão está relacionada ao fato de que, se o processo decisório se dá dessa maneira mesmo, que impacto isso teria, digamos assim, na atuação dos advogados, que certamente, ainda que não reflitam sistematicamente sobre isso, conhecem bem esse processo, que a possibilidade de você poder obter qualquer coisa, por causa da ausência de critério compartilhado, se isso não motivaria os advogados a tentarem sempre qualquer argumento, qualquer estratégia, porque sempre pode dar certo, e quais seriam as implicações disso para o desfecho das decisões dos juízes. Eles invertem, eles dizem isso claramente. A lógica da decisão é invertida. Primeiro eu decido, depois eu busco a fundamentação no processo. Então, em vez deles seguirem uma lógica de demonstração para concluir, que seria a decisão, eles dizem isso. Primeiro eu decido, depois eu vou ao processo para buscar a motivação. Então, isso fica confundido, né? O processo de construção de verdade não é uma reunião de argumentos que leva à conclusão. Ao contrário, eles decidem e um deles usa um termo que é muito interessante, que é eu escolho o que eu vou fazer. Tá? Eu elejo a decisão e depois eu vou ao processo para, dentre os argumentos apresentados, escolher aquilo que serve para a motivação. Então, essa tal motivação da decisão, que, aliás, é um princípio constitucional, que está no 93.9 da Constituição, a obrigatoriedade de fundamentação da decisão, tá? Para eles é uma coisa que é suficiente como compartilhamento, mas a fundamentação não está demonstrando, né? E nem está convencendo ninguém da decisão tomada, tá? Mas isso fica misturado, tá? A
A segunda questão é que eles leem o livro e leem o trabalho, né, e fazem. Eu tive a oportunidade de fazer isso com meus alunos, né, da pós-graduação. E eles vêm conversar comigo, assim, numa espécie de redenção, diz, olha, mas é exatamente isso aqui, tá tudo. Você conseguiu realmente pegar o espírito da coisa toda, né? Porque realmente eu não tenho nenhuma intenção de novo, né, de ser a favor ou contra, muito pelo contrário. A ideia é nem certo nem errado. Porque o mundo do direito divide, ele classifica, né, a realidade em certo e errado, lícito e ilícito, enfim. E o meu objetivo não foi esse em momento nenhum. Tá? É uma questão descritiva e compreensível. Eu quero saber como é. Não quero saber se ela está certa ou está errada, legal ou ilegal, lícita ou ilícita, mas descrever aquilo que eu encontrei na realidade, bem na linha da antropologia social mesmo, né? Sem classificar isso. Então, eles se reconhecem completamente, né, nisso daqui. Um deles foi até muito engraçado, assim, curioso, engraçado no sentido de curioso, que ele disse, olha, professor, eu já li isso aqui 3 vezes, já tentei pegar o furo dessa sua pesquisa. Não tem, porque ele se reconhece completamente. A busca, né, da solução no judiciário, eu acho que esse tipo de possibilidade de procedência do pedido, dependendo de quem vai decidir, aumenta muito a demanda do judiciário, tá? Porque ela não afasta aquilo que não vai ter jeito. Bem, eu quero aqui agradecer mais uma vez, professora Beatriz Vargas, também ao professor Luiz Roberto, muito obrigado. Nós que hoje discutimos aqui no Academia o trabalho da professora Regina Lúcia Teixeira Mendes, do princípio do livre convencimento motivado. Lembro que você pode participar do programa, envie para a gente o seu trabalho. O endereço é academia@stf.jus.br e o programa também pode ser visto na internet, no endereço no site da TV Justiça, é www.tvjustiça.jus.br. Obrigado e até o próximo programa.